É com muita alegria que a gente sempre faz essa saudação. A gente saúda todos vocês, povo de Deus, meus amigos e amigas, povo que ama ouvir e meditar na palavra de Deus. E com alegria a gente sempre faz esse convite, sim, para a gente ler e meditar na palavra do Senhor, que hoje se encontra registrado em Isaías. Em Isaías é um livro do Antigo Testamento, mas já da Antiguidade Deus já sempre fala com o seu povo. Isaías capítulo 45, versículo 19 até o versículo 21. Vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes pedir a Deus sabedoria e orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, como sempre, Pai, se faz presente no nosso meio, no meio do seu povo, o Senhor que enviou Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, para assim ele fundar e edificar a sua igreja, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos a sua presença no meio do seu povo, povo este que já é habitação sua, como a própria palavra diz, que o povo de Deus é templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito. Pai, nós te pedimos sabedoria, através de seu Santo Espírito, para a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Fala conosco, Pai, através de sua palavra. Abençoa todos nós que estamos aqui, lendo e meditando a sua palavra. E abençoa todos aqueles que estão, através desse veículo de comunicação, também meditando conosco a tua santíssima e verdadeira palavra. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, permanece conosco, Senhor Jesus, através de seu Santo Espírito. Dai-nos sabedoria hoje e sempre. Amém. Então, irmãos, como já foi dito, e agora a gente torna a dizer novamente, Isaías capítulo 45, do versículo 19 a 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Título da palavra: O Senhor Deus e os ídolos. O confronto. Diz assim a palavra de Deus: Não falei em segredo nenhum, em lugar algum de trevas da terra. Nunca disse aos descendentes de Jacó para me buscar em vão. Buscai-me em vão é buscar através dos ídolos mortos. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos. Vós que escapastes das nações, nada sabem os que carregam o lenho de suas imagens de esculturas em procissões e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Palavra de Deus, como sempre a gente repete, porque é muito bom. Palavra de Deus, infinitamente sábia, poderosa para salvar, a saber, todo que crê e obedece essa palavra. Todos os que são chamados para ouvir e crer e obedecer. Os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, que na alegoria, Paulo, cheio do Espírito, fala que são os filhos da promessa. E são esses a descendência que Deus disse através de Moisés. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus dos vivos, eu não sou Deus de mortos.
Sim, porque a gente sabe que Abraão também gerou filhos para o pecado, para a morte, com Agar. A descendência de Agar com Ismael não é a descendência dos vivos. E as profecias já diziam: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum os filhos da escrava herdarão como os filhos da livre, ou seja, como os filhos da promessa, que são os filhos que Abraão gerou com a sua esposa legítima, Sara. E aí vem a geração de Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Os descendentes dos vivos que haveriam de receber vida e vida em abundância em Jesus Cristo, o descendente. E até hoje, quem crê e obedece, a gente passa a ser co-herdeiro em Cristo e também descendente de Abraão através de Jesus, que gerou os filhos também para a salvação, que são os filhos da promessa. Meus irmãos, esse texto aqui, Deus fala claramente. Ele diz que nunca falou em segredo algum, em lugar nenhum na terra. Ele começa dizendo: não falei em segredo, nem em algum lugar de treva das terras. Tá vendo? Ele nunca falou. Ele nunca mandou os descendentes de Jacó buscar ele em vão, ele está dizendo aqui. Ele nunca falou em segredo de lugar nenhum da existência das trevas. Daqueles que não obedecem a ele, a Deus, vivem nas trevas. E ele diz que nunca negou isso, nem nunca falou em lugar oculto nenhum na terra. Porque ele proclama a verdade e fala o que é direito, o que é reto. Ele diz: eu nunca mandei os descendentes de Jacó me buscar em vão. Né? O Senhor, eu sou o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Ele fala a verdade. Bom, desde o começo que ele diz que não quer ser adorado, que não quer ser buscado através de obras mortas, porque ele é um Deus vivo, poderoso, criador de todas as coisas. Comparar Deus com a obra morta, com um pedaço de gesso, com um pedaço de pau, esculpido em forma de homem por mãos humanas, e dizer que é Deus sim, com D minúsculo. Não é o Deus Criador, único e verdadeiro, não. Porque o Deus Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o dono da sabedoria, é um Deus vivo. Ele escuta as nossas orações. Não é os pedaços de pau, nem pedaços de gessos feitos por mãos humanas, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mente, mas não raciocinam. Não, Deus é um Deus vivo, Ele escuta nossas orações. Os olhos de Deus estão em todo lugar da terra, olhando e fiscalizando a sua criação. Deus é um Deus que tem uma mente infinitamente justa, infinitamente intelectual, sábia, é o dono da sabedoria, é o nosso Deus. E nos deu sabedoria através de seu Santo Espírito, que nós temos vida e raciocínio. Como é que nós, que recebemos vida no Deus vivo, que temos um raciocínio, a gente pensa e ainda se ajoelha diante de um pedaço de uma pedra esculpida que outro homem fez, que um artista fez, feitas por mãos humanas? A gente se ajoelha diante de um homem feito de pedra, que tem boca, mas não fala, não tem raciocínio, morto. Tem parte na Bíblia que diz: tornem-se mortos todos aqueles que adoram as obras mortas, os ídolos e esculturas. Conta até algo muito interessante e muito sábio. Isaías 44. Como é que um homem planta uma árvore, dessa árvore ele tira uma parte da madeira e coze o pão, faz o seu alimento, assa a carne, cozinha o seu alimento,
e o pega um pedaço de pau da mesma árvore que cozinhou o pão, o alimento, faz um homem esculpido ou uma mulher e faz pedidos a ela e agradece o pão que ele fez ali, que Deus vivo foi quem deu tudo. Meus irmãos, ele disse que nunca falou em trevas em lugar nenhum na terra, não. Existem as trevas. E nas trevas vivem aqueles que optam para viver em desobediência a Deus. Aqueles que não recebem luz em Cristo. Aquele que não sai das trevas para a luz, é um trabalhar de Deus, que não sai da morte para a vida, permanecem mortos em seus pecados e delitos. E Deus diz aqui que nunca mandou os descendentes de Jacó buscar ele através das imagens de escultura. Quando ele diz, buscai-me em vão. Aí ele aconselha o povo dele, diz, congregai-vos e vinde, vós que escapastes das nações, daqueles que nada sabem, não têm conhecimento nenhum dado por mim, por Deus, e carrega o lenho de suas imagens, sem vida, não andou, que para poder ela caminhar é preciso o homem mesmo caminhar com elas, e louvar, e cantar em procissões, carregar ela em procissões, louvar, e fazer pedidos àquelas coisas mortas, comparando com Deus vivo. Meus irmãos, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Em todo canto da Bíblia, Deus diz que não se agrada disso aí, porque Ele é um Deus vivo. E lá em Hebreus, Romanos capítulo 1, diz que a ira de Deus está preparada sobre esse povo, que transforma as verdades de Deus em mentiras. A adoração que só a Deus é cabível, ao Deus vivo, e vive adorando a criatura, a coisas feitas por mãos humanas, sem vida, morto. Tu tens vida, meu irmão, tu recebeste um oxigênio, tu tens um raciocínio. Como é que tu te ajoelhas diante de um pedaço de pau morto, feito por mãos humanas, um desenho de um homem esculpido, uma imagem de escultura, diante de uma bola de gesso que o artista lhe faz, um pedaço de pau, ouro, prata, tudo são feitos ídolos de esculturas, não tem vida, os ouvidos não escutam, e para ele se mover de um lado para outro é preciso 4 seres humanos criados por Deus, que respiram, carregarem ele em cima de gesso, e lá vai ele duro, lá, aquela coisa dura, e o povo louvando, cantando hinos para aquela imagem de escultura, pensando que está adorando a Deus, quando é abominação para Deus. Esse é o trabalhar do adversário de Deus, é enganar, é matar, roubar e destruir através do engano. Ele se aparece como anjo de luz, mas ele não é anjo de luz, ele é anjo das trevas. Ele perdeu o lugar de luz dele lá na glória, quando Deus derrubou através de seu exército de anjos, comandado por Miguel, o arcanjo que recebeu o poder de Deus e comandou o exército de anjos de Deus, derrubou ele lá de cima com o poder de Deus, e ele hoje vive aqui mentindo e enganando, e desconcentrando o povo e tirando o raciocínio de adoração a Deus para adorar as coisas mortas. Deus disse que nunca mandou os descendentes de Jacó buscar ele em vão. E convida, congregai-vos e vinde, vós que escapastes das nações, que carregam o lenho de suas imagens de esculturas em procissões e fazem súplicas a deuses com D minúsculo, viu? Deus com D minúsculo são deuses que por natureza não são Deus. Agora o Deus com D maiúsculo na Bíblia, representando o Deus vivo que criou todas as coisas, que tem vida, que dá vida e vida em abundância, porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna, e veio ao mundo através de Cristo Jesus. No versículo 20 ele dá esse conselho: venham, vocês que escapaste das nações, vocês que não adoram os ídolos de escultura, que não fazem essa bobagem de estar carregando essas coisas mortas em cima de andores, em procissões, e fazem súplicas, cantam louvores a eles. E vocês que têm vida dada por Deus é quem carrega eles, e eles tudo morto lá, e o adversário de Deus tirando onda, viu? Tirando onda, que vive fazendo um povo sem raciocínio. Mas o povo que recebe o intelecto do Espírito Santo
diz não, não e não. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Foi assim que Jesus expulsou Satanás. Quando Satanás exigiu adoração para Ele, Jesus disse: vai-te, Satanás, saia de mim, saia de minha presença, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Você sabe quem primeiro foi adorado no lugar de Deus, substituindo a verdade de Deus, querendo tomar? Foi a besta. A besta fera, quando, o dragão, quando caiu lá de cima, a antiga serpente, Satanás, quando caiu lá de cima da glória, da rebelião que ele fez lá em cima, foi adorado aqui na terra. E só adora a besta e os falsos profetas e as imagens de escultura, aqueles que seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro pode até ter cometido por um determinado tempo, mas quando chegou o tempo de Deus, foi chamado, veio e agora adora a Deus somente em espírito e em verdade, e sabe que Deus é um Deus vivo e é incomparável com obras mortas. Não pode se comparar o Deus vivo com uma imagem de escultura. Tem um texto aqui que ele diz, Isaías 42, versículo 8. Assim diz o Senhor, Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Deus está dizendo que não dá a glória dele a outro, a ninguém, a nenhuma mulher, a nenhuma santa, a nenhum santo. Os santos são servos de Deus e obedientes à palavra de Deus. Eles adoram a Deus e não são adorados, porque são criaturas. Então Deus está dizendo que a glória dele ele não dá a ninguém. Nem a minha honra, nem os meus louvores, as imagens de escultura. Deus está dizendo que não dá os louvores deles às imagens de escultura, não. Oh, meus irmãos, quantas multidões não saem por aí com uma dor, com uma mulher ou com um homem feito de gesso e inventam até, criam músicas, louvores para aquelas imagens, para Santa Fulana de Tal, Santa Betrânia, Santo não sei quem, quando que só a Deus a adoração é cabível. E Deus está dizendo aqui também que a honra dele, a glória dele, ele não dá a ninguém, é só de Deus. E nem os louvores às imagens de escultura. Quantos não acompanham em procissão em imagens de escultura, cantando, louvando e glorificando aquilo ali, sem entendimento? E não sabe quem é que fica galhofando e zombando? Aquele que caiu lá de cima e foi o primeiro a ser adorado aqui na terra por aqueles que o seu nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A besta, o falso profeta e o antigo dragão, que é o diabo. Quando ele caiu lá de cima, foi o primeiro a ser adorado, mas só adoram a eles, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida dos salvos. É o povo dele mesmo, ele vive enganando. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus seja louvado e assim nos continue dando essa sabedoria, o Espírito Santo, para a gente entender o que Jesus disse e expulsou Satanás. Vai-te, Satanás, sai de minha presença, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E ele hoje vive usando o adversário de Deus com as suas astúcias mentirosas, enganosas, vive enganando o povo, fazendo imagens de mulheres bonitas, de homens bonitos, dizendo que são dignas de adoração, são simbologias. Não, não e não. Deus disse que não façais imagens de escultura, como Ele é justo, e a justiça para ser reta começa de casa. Deus diz, não façais imagem de escultura daquilo que existe no céu. Começa a falar lá do trono dele, da graça. Ele diz, não façam imagem de escultura daquilo que existe no céu, nem na terra, nem nas águas, em canto nenhum com o intuito de adorar. Porque só Deus é digno de adoração, de toda honra e toda glória. Não dobre seu joelho a não ser para Jesus Cristo. Não peça a mais ninguém a não ser a Deus em nome de Jesus, porque somente a Jesus Deus deu o nome de Jesus. Exaltou a tal ponto
Deus exaltou acima de todo nome o nome de Jesus Cristo, para que toda língua confesse Jesus como Senhor e todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus. Porque Jesus, ele veio como palavra de Deus que se fez carne nele, mas para ele vir como homem, ele se esvaziou como Deus, para nascer como homem, e como homem ele viver e ser obediente e servo a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus exaltou o único nome, que Deus exaltou acima de todo nome e autorizou todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. Todo joelho pode se dobrar diante de Jesus com a autorização de Deus, que Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é o Filho de Deus, é o herdeiro principal, é o unigênito do Pai, é o Cordeiro. Dignos de adoração, só aquele que está sentado no trono, que é o próprio Deus, e o Cordeiro de Deus também, que os anjos adoram diretamente lá no céu, e todos aqueles que são nascidos de novo pelo Espírito adoram o Pai e o Cordeiro também, Jesus Cristo, que é digno de adoração com a autorização do próprio Deus. Ele é autorizado para ser o único mediador entre Deus e os homens também, Jesus Cristo. Não peçam nada a Deus em nome de Santa Fulana de Tal, de Santo Fulano de Tal, que Deus diz lá na palavra, Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele foi o único que até agora morreu e ressuscitou. Sim, a ressurreição dos vivos e dos mortos, Jesus ainda vai vir para ressuscitar e julgar os mortos, aqueles que não acreditaram na palavra de Deus, morreram em seus pecados e delitos, porque não creram na palavra de Deus e não obedeceram a Deus, não saíram do mundo pecaminoso e preferiram viver adorando aquilo que não se deve adorar, as obras mortas. Esses aí, no dia da vinda de Cristo, vão ressuscitar para a vergonha, lago de fogo, onde já está a besta, o falso profeta e o diabo. Mas aqueles que recebem vida e vida em abundância em Cristo, que eles recebem a sabedoria que não se pode adorar mais ninguém a não ser o Deus vivo, e a Jesus Cristo, o Cordeiro, autorizado por Deus. Aqueles que acreditam através da palavra de Deus que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e ninguém mais pode rogar nem interceder por ninguém a não ser Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou. Ainda vai acontecer a ressurreição no dia da segunda vinda de Cristo. Aí os salvos em Cristo ressuscitarão para a glória, mas digno de adoração somente Deus, o Criador, e o Cordeiro e o Filho de Deus, que é um só. É a palavra de Deus que se fez carneiro, Cristo, e é autorizado por Deus para todo joelho se dobrar diante dele e toda língua confessar que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. E os demais não têm fundamento bíblico. Meus irmãos, por isso que Jesus diz que muitos vão chegar lá enganados e dizendo: Senhor, Senhor, eu não fiz isso em seu nome. Quantos que estão aí caminhando através de louvando obras mortas, aí Deus diz aqui: eu não dou meu louvor às imagens de escultura, a minha glória eu não dou a outro, é só para mim. Ele só deu a Jesus, porque Jesus é a própria palavra de Deus, é uma unidade, é um só Deus, o Pai e o Filho. Por isso, meus irmãos, essa é a verdade, e em nome de Jesus, entendam, e que todos nós, a minha família, seja abençoada, a família de vocês também, queridos e amados ouvintes desse canal, sejam abençoados também, em nome de Jesus, e que a paz gloriosa do Senhor Jesus estejam com todos vocês. E que Deus abençoe a todos nós e nos dê sabedoria para a gente ter esse entendimento que só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Amarás a Deus sobre todas as coisas, depois o nosso próximo como a nós mesmos. Porque buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça, o próprio Deus se encarrega de nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Porque Ele sim é o dono de tudo, nosso Pai. Ele é soberano. Ele é a soberania
de Deus está acima de tudo. A paz do Senhor, meus irmãos, para todos nós, para mim e para vocês também. Amém.